meus queridos irmãos, a paz do Senhor. É um privilégio estar aqui gravando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, desta vez a lição de número 9, que traz como título A Nova Vida em Cristo. E o nosso texto áureo nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, o versículo de número 1. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 ao 12. E como objetivo nesta lição, nós queremos mostrar que a nova vida em Cristo consiste em viver em santidade. Então nós precisamos nos santificar para realmente darmos prova de que estamos vivendo uma vida no Espírito. Então nós desejamos que o estudo da Epístola aos Romanos contribua para o seu crescimento e de seus alunos, meu caro professor. Esta é a mais importante carta de Paulo. Segundo Lawrence Richard, Romanos é a pedra angular da teologia do Novo Testamento. A nossa introdução, a conexão entre tudo o que Paulo escreveu anteriormente, nos capítulos 1 ao 11 e o capítulo 12 de Romanos, é feita por intermédio do uso da partícula grega, que traduzida em português como portanto, ou então pois. Nesse contexto, o uso dessa partícula pode se referir a tudo aquilo que o apóstolo havia escrito anteriormente, ou pode também se referir àquilo que ele escreveu na seção que compreende somente os capítulos 9 a 11. O fato é que esse texto não está fora de lugar. Paulo havia tratado em detalhes sobre a justificação pela fé e como Deus, em sua soberania, tratou com os gentios e judeus também nesse processo. Agora ele quer que os crentes tomem consciência de que tudo isso tem implicações práticas na nova vida em Cristo. Primeiro tópico da lição, em relação à mordomia da adoração cristã. Primeiro subponto, uma exortação em forma de apelo. Paulo, ele faz um apelo aqui nesse início da seguinte forma: rogo-vos. Então, conforme aparece na Bíblia, na versão Almeida, Revista Corrigida, traduz o verbo grego parakaleo. Essa palavra tem no original o sentido de admoestar, encorajar e exortar. Os léxicos destacam que esse termo era usado no contexto militar, quando um oficial queria exortar as tropas. Então, esse apelo de Paulo é uma exortação, ao mesmo tempo um encorajamento. As palavras introdutórias de Paulo são, portanto, um apelo exortativo. Os crentes deveriam levar em conta tudo o que ele havia ensinado até então e procurarem se ajustar à nova vida em Cristo. As doutrinas bíblicas, mesmo aquelas mais complexas, não devem promover apenas especulações teológicas, mas fomentar no crente a piedade cristã, a vontade de prestar um serviço a Deus com a sua própria vida. O segundo subponto é uma palavra concernente ao corpo. O apóstolo solicita aos crentes romanos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto da razão.
Então, três coisas são ditas aqui sobre o corpo, como instrumento de adoração. Em primeiro lugar, o corpo deve ser oferecido em sacrifício. São poucas as pessoas hoje que querem oferecer-se em sacrifício à causa do Senhor. A palavra grega usada aqui pelo apóstolo é túsia, que significa sacrifício ou oferta. O paralelo é feito com o sistema de sacrifício levítico do Antigo Testamento. Em segundo lugar, esse sacrifício, ao contrário daquele da Antiga Aliança, deve ser apresentado vivo e não morto. E, em terceiro lugar, esse sacrifício deve ser santo. A ideia de algo que foi separado exclusivamente para o serviço de Deus. Assim fazendo, o crente terá a garantia que estará agradando a Deus na sua adoração. Então nós precisamos oferecer o nosso corpo em sacrifício. Ele tem que ser vivo, tem que estar vivo e tem que ser santo, para que possa realmente agradar ao Senhor. Graças a Deus por isso. O terceiro ponto nosso é uma palavra concernente à mente. Assim como o nosso corpo deve ser ofertado em sacrifício vivo a Deus, da mesma forma, a nossa mente também precisa ser apresentada ou oferecida ao Senhor, para que a nossa adoração seja verdadeira e perfeita. Ela precisa ser realizada por pessoas com a mente transformada. Então, essa transformação, como mostra nesse versículo 2 de Romanos capítulo 12, a palavra original é metamorfoste, que é de onde vem o vocábulo metamorfose, significa ser transformado de aspecto, ser transformado em nossa mais profunda natureza interior. Deus quer um povo transformado por completo. Então, até o capítulo 11, Paulo desenvolveu uma argumentação teológica acerca de algumas doutrinas pertinentes à soteriologia bíblica. A partir, então, do capítulo 12, ele disseca essas doutrinas sobre a salvação em uma realidade prática. Então, isto é o cristianismo vivido e experimentado. É a vida cristã demonstrada através das relações pessoais com Deus, com os irmãos, com a fé, com as pessoas de fora, com as autoridades constituídas e com as responsabilidades para com a igreja. Essa questão das autoridades constituídas, aproveitando aqui o ensejo, eu vejo hoje, nessa crise em que nós estamos vivendo, muitos cristãos se valem das redes sociais para maldizer ou falar sempre em oposição ao governo, à pessoa que está no governo, e não devia ser assim. A igreja tem que tomar a posição de orar pelas nossas autoridades. Na verdade, não vamos concordar com muitas coisas, mas vamos então prestar o nosso trabalho, a nossa função como igreja é ser diferente, é ser o sal da terra. Então, não basta conhecer a teologia do pecado, da justificação, da santificação, teoricamente. É preciso ter experimentado isso tudo para poder viver vitoriosamente no Espírito e assim podermos nos relacionar bem com todos e entender os propósitos para que todas as coisas existem. O segundo tópico é em relação à mordomia do exercício dos dons. Exercitá-los com moderação e humildade. A palavra dons, do grego, é charismata, ou carismata, que aparece no versículo 6, é a mesma palavra usada por Paulo em 1 aos Coríntios 12:4, em referência aos dons espirituais. O mesmo amor de 1 aos Coríntios,
capítulo 13, que regulamentou o uso dos dons, deve aqui ser praticado. Paulo já havia falado muito sobre a graça, que é charis, no grego, e é em nome dessa graça que a ele foi dada, que pede moderação e humildade na mordomia dos dons espirituais. Ninguém que exercesse os dons espirituais deveria achar que era alguma coisa independente da graça. É exatamente isso que significa o vocábulo grego hiperfroneu, traduzido aqui como pensar de si mesmo além do que convém. Então nós precisamos ter cuidado para não nos vangloriarmos quando somos usados pelo Senhor. O segundo item desse tópico é exercitar-nos respeitando a diversidade. Paulo lembra aos romanos que a moderação e a humildade são indispensáveis no exercício dos dons. Ele também faz recordar que Deus não quer exclusivismo no exercício dos dons. A individualidade deve ser respeitada, porque o Espírito usa pessoas, mas o individualismo deve ser rejeitado. Os dons são diversos, assim como diversos são os membros do corpo. Não existe um corpo formado somente por um membro. Da mesma forma, o Senhor não quer que os dons operem através de uma única pessoa. Todos têm o seu lugar no corpo de Cristo. Então ninguém deve desprezar ninguém, aquele que tem o dom para fazer uma visita, para aconselhar, aquele que tem o dom para pregar para multidões, aquele que tem o dom de profetizar. Então cada um vai exercer a sua função no lugar para o qual Deus o colocou. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso terceiro subponto aqui é exercitar-nos com esmero e regularidade. Essa questão da regularidade não está existindo hoje na igreja. Quase não se vê o exercício dos dons regulares nos nossos cultos. Os nossos cultos ficaram monótonos, ficaram uma mesmice só, uma liturgia arcaica que precisa urgentemente de uma renovação com a manifestação dos dons do Espírito. Paulo escreve aqui no contexto de uma igreja local e não tem a preocupação de separar os dons espirituais dos dons ministeriais. Aqui os crentes, quer sejam leigos, quer sejam clérigos, são convidados à prática dos dons espirituais. Os dons, portanto, devem ser exercitados com dedicação e regularidade. Eles são dádivas de Deus e precisam ser desempenhados no contexto da igreja. Os dons de Deus diferem quanto à sua natureza, poder e eficiência de acordo com a sua sabedoria e bondade, e não conforme a nossa fé. Então Deus deseja conceder-nos o poder espiritual necessário para desempenharmos cada uma de nossas responsabilidades, mas não podemos nos exaltar porque somos usados por Deus, mas sim estarmos humildes para que possamos ser mais e mais usados pelo Senhor. O nosso terceiro tópico diz o seguinte: em relação à mordomia da prática das virtudes cristãs, o exercitar o amor. Socialmente, a palavra amor está muito desgastada e quase sempre é associada apenas a sentimentos. Todavia, não é esse o significado de ágape no Novo Testamento. O amor cristão é algo que brota de dentro do caráter de uma pessoa regenerada e passa a moldar o seu comportamento. Então, amor, costumo sempre dizer nos meus estudos que amor não é apenas um sentimento, é a decisão de fazer o melhor para Deus e o próximo. Sentimento sempre é resposta a uma provocação. E nós não fizemos nada para que Deus nos amasse. No entanto, Ele nos amou. Então devemos amar as pessoas também, mesmo que elas não estejam fazendo nada para que possa merecer o nosso amor, a nossa atenção.
Dessa forma, o amor jamais pode ser algo fingido, isto é, praticado com hipocrisia. Ele é algo autêntico, que vê o outro antes de ver a si mesmo. E são poucas as pessoas que têm esta capacidade nos nossos dias. O segundo subponto é exercitar o serviço cristão. Paulo aconselha os crentes em Roma a viverem a vida cristã com intensidade, nada de apatia ou vagarosidade. Diz aqui a palavra do Senhor: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, verso 11. A palavra vagarosos também tem o sentido de preguiçoso, descuidado, indolente. Quantas pessoas estão preguiçosas, apáticas na obra de Deus? E a obra do Senhor está precisando de trabalhadores, pessoas com fervor. Então, ser fervoroso não significa ser fanático, mas ser alcançado pela graça e andar segundo ela. A expressão que nós vemos aqui, no espírito, tanto pode estar no caso locativo grego, significando nosso espírito humano, como no instrumental, se referindo ao Espírito Santo, independentemente do caso que Paulo tenha usado, o sentido é espírito. Então, nós podemos observar que é o Espírito Santo incendiando a vida do cristão, o fazendo fervoroso cada dia mais. O nosso terceiro subponto diz assim: exercitar a resistência ao mal. Então, fechando esta sessão, o apóstolo aconselha: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Em Romanos, encontramos o apóstolo Paulo se referindo ao mal 14 vezes. Em Romanos 7, 19 e 21, ele apresentou esse mal como sendo sinônimo da natureza adâmica, pecaminosa e má, que quer conduzir o crente a fazer aquilo que ele desaprova. Essa é a razão da guerra interior. Em Atos 16, 28, Paulo fala desse mal como um dano irreparável que uma pessoa pode causar a si mesma. Aqui esse mal aparece como uma força oposta ao bem, que procura impedir o viver cristão vitorioso. A recomendação bíblica é: vença o mal com o bem. Então, há uma necessidade de perdoar, de aceitar. Muitas vezes as pessoas hoje estão dizendo, procurando o pastor, dizendo: pastor, mas fulano tem que me pedir perdão, porque eu é que estou certo, reclamando para si a sua posição de sempre correto, e na verdade aquele que caminha, que pede o perdão é que é liberto, é que recebe a graça de Deus, que recebe a misericórdia de Deus. Então não espere o seu irmão te procurar, procure o teu irmão, reconcilie com ele, e Deus vai estar abençoando a sua vida. A vingança pertence a Deus, por isso devemos deixar com Deus a vingança para com aqueles que nos maltratam. Somos frágeis e incapazes de fazer vingança com justiça. Então vamos fazer a coisa errada? Não, vamos fazer o certo, vamos deixar Deus agir, porque Deus sabe agir da maneira certa, na hora certa, do modo correto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E concluindo a nossa lição, nós aprendemos que o capítulo 12 de Romanos forma um conjunto de exortações a respeito do viver a nova vida em Cristo. Então, como observamos, essas exortações estão relacionadas a vários aspectos do viver cristão e envolve a mordomia da adoração cristã, onde é mostrado o valor do corpo e da mente no serviço a Deus. Então precisamos estar inteiros para o Senhor, precisamos estar por completo, no momento dos nossos cultos, estarmos por completo. Hoje estamos vivendo uma época em que muitas pessoas estão no culto, estão com o seu celular ligado
ali com seu iPhone, vendo o WhatsApp, enviando mensagens, recebendo mensagens, muitas pessoas fazendo negócios dentro do templo. Se Jesus entrasse hoje com Mazorrag, ele faria o mesmo que fez em Jerusalém naquele dia em que ele purificou o templo. Então, irmãos, vamos para o serviço ao Senhor de corpo, de mente, de alma, de espírito, prestando ao Senhor um verdadeiro culto. Graças a Deus por isso. Eu quero aqui terminar agradecendo a todos os que estão inscritos no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, continue compartilhando e curtindo os nossos vídeos. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você receber de primeira mão todas as nossas postagens. Eu estou com um desejo ardente de prestar um grande trabalho para muitas e muitas pessoas através da internet, das redes sociais. Então, que você possa estar nos ajudando, participando conosco. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Amém.